O que é que você teme? Qual o seu medo? Quais os seus medos? Todo ser humano tem medo, porque o medo, na verdade, ele ajuda na sobrevivência. Ou seja, é porque a maioria das pessoas tem medo de altura, que nós ficamos longe das pontas dos prédios altos, é ou não é? Nós ficamos longe do perigo de cair de uma altura. O medo da altura nos protege, nos leva longe desses perigos. E assim também como outros medos, o medo de uma velocidade muito alta no automóvel, o perigo de uma velocidade alta faz com que a gente dirija pelo menos ali ao redor do limite da velocidade, não é? E não se exceda, ainda que há pessoas que façam isso, mas normalmente alcoolizadas ou fora de si. O medo é uma ferramenta de sobrevivência, ele tem o seu lado bom e nos ajuda a evitar perigos. Porém, o medo muitas vezes também nos impede na vida. Nos impede a tomar as atitudes certas, fazer o que temos que fazer e nos leva a tomar atitudes erradas. Então, por exemplo, muitas pessoas, eu já conheci pessoas que, quando começaram a ouvir falar que na empresa estavam mandando pessoas embora, elas então se encheram de medo, pensando, vão me mandar embora também. E por causa deste medo, começaram a ter comportamentos dentro da empresa que, na verdade, aceleraram, se é que iriam ser mandadas embora em algum momento, as suas atitudes, movidas por um medo, uma preocupação, uma desconfiança, aceleraram este desligamento. Então a pessoa ela acaba se sabotando por causa do medo. Quantas pessoas, pelo medo de ficarem sozinhas, porque a idade vai passando, elas se envolvem com alguém com poucos critérios para dizer que casou. E aí casa e começa a sofrer casada mais do que sofria quando solteira ou solteiro, pelo medo de ficar solteiro, o medo de ficar sozinho. Então muitas pessoas, pelo medo, são travadas, impedidas de avançar. Falta uma inteligência para distinguir do medo bom e o medo bom do medo ruim. Ora, o medo ruim, ele vem normalmente da dúvida, da falta de segurança. Quando nós estamos inseguros, ou seja, não temos confiança em algo maior, mais forte, que vá nos garantir, então esse medo toma conta de nós. E é aí que a gente começa a errar e a perder. Por isso a palavra de Deus é tão clara. Deus tantas vezes na sua palavra fala sobre o medo. Ele fala não temas, ele fala que nós devemos temer a ele. A única coisa que aquele que deve temer alguma coisa, ele diz, se alguém vai temer, tema a mim. Jesus disse isso. Ele falou lá em Mateus 10 e 28, ele disse assim, não temais os que matam o corpo. Veja que ele já fala de um temor assim extremo. Quem não tem medo de sofrer uma situação que possa causar a morte do seu corpo, não é? Não é medo da morte em si, mas o medo da experiência de ter o seu corpo ferido. Então, mas mesmo assim, mesmo deste medo extremo, ele fala, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Veja que a alma não pode ser morta. Depois do corpo, a alma vive. Depois que o corpo morre, a alma continua. Jesus é que está falando isso aqui. Ou você crê em Jesus ou você não crê. Se você crê em Jesus, você tem que crer em tudo que ele falou. E ele falou que é possível matar o corpo, mas não matar a alma. Então a alma vive depois que o corpo morre. Por isso você tem que cuidar dela muito mais do que você cuida do seu corpo. Pois o corpo tem data de validade. A alma não. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que pode fazer isso? Muitos, quando leem este versículo, pensam que Jesus está falando do diabo. Mas não é o diabo que ele está falando aqui. Ele está falando do próprio Deus. Só ele tem o poder de dar o juízo para uma pessoa, para a alma de uma pessoa. Por isso, ele chama as pessoas ao temor a ele. Não temor de medo, mas de respeito, de consideração. Como eu disse, o mesmo temor que você tem de altura, você tem o respeito, digamos, à lei da gravidade, não é? Você não tem medo da lei da gravidade, você tem respeito com a lei da gravidade, não é? Não, lei da gravidade, eu respeito você, eu vou ficar longe das pontas, das bordas dos prédios, das sacadas, porque eu te respeito, tá bom? Não quero ficar bem com você. Você tem medo da lei da gravidade, quer dizer, respeito por ela, assim também esse temor para com Deus, mas ainda num sentido até mais íntimo, que é o temor, por exemplo. Eu tenho temor de chatear, de fazer mal à minha esposa, porque ela é minha esposa, eu a amo. Eu não quero fazer mal a ela. Eu tenho temor de fazer mal às pessoas que eu amo, porque eu não quero estragar este relacionamento. Então, esse temor, esse respeito, nos dirige nestes relacionamentos. Assim Deus está falando, Jesus está falando, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o único temor sadio que nós podemos ter é este. O temor sadio, espiritualmente falando, é esse temor que nos leva a viver a vida que agrade a Deus. Então, se eu vivo uma vida que agrada a Ele, o temor é o que me guia, então eu vou acertar em todas as outras áreas da minha vida. Pois se eu temo a Deus, eu também vou temer trair minha esposa. Se eu temo a Deus, eu também vou temer mentir, ainda que eu não seja descoberto, mas Deus sabe que eu menti. Mas se eu temo a Ele, eu vou então viver na verdade. E isso vai beneficiar os meus relacionamentos. Se eu temo a Deus, eu não vou me envolver com esquemas, com coisas erradas, ainda que aparentemente aquilo me traga uma vantagem inicial. Mas eu não vou fazer porque eu sei que isso desagrada a Deus. O meu temor para com Ele me mantém longe de coisas erradas, pessoas que fazem coisas erradas. Me mantém longe de amizades que não querem o meu bem, não são uma boa influência na minha vida. Então, o meu temor a Deus me evita de muitos perigos, de muitos problemas, de muitas desgraças. Mas ainda que eu venha, em algum momento, sofrer até a morte, eu não preciso temer, desde que a minha alma esteja garantida, eu esteja vivendo no temor de Deus, eu não preciso temer o que possa acontecer com o meu corpo. Somente estar garantido na minha alma. Então, pense, se você está vivendo no temor, no medo, na ansiedade de alguma coisa, a razão por isso provavelmente é porque tem faltado segurança a você. Você está inseguro. Você está se sentindo emocionalmente, espiritualmente desamparado. E por que você se sente assim? Porque você não teme a Deus. Você não tem buscado estar aliado com Deus. Porque quando você teme a Deus, então você não teme nem a morte mais. Você não teme ninguém, nada. Você só teme a Ele. Então, o seu medo é arrancado de você. É claro que você ainda tem aquele medo bom, que é Ele mesmo que nos dá, pela sobrevivência. Mas o medo ruim, ele sai de você. O que você tem que fazer com essa informação? Essa informação te chama a refletir. Eu tenho temido a Deus? Eu tenho procurado respeitar a Deus nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nos meus sentimentos? Eu tenho procurado fazer isso? Se você praticar o temor a Deus, então você não vai temer
a mais nada nem a ninguém. Você vai se tornar uma pessoa corajosa, firme, segura. Você vai vencer dúvidas, medos, ansiedades, preocupações, tudo isso, porque o temor a Deus vai te dar uma garantia, uma retaguarda. Alguém maior que você te garante. E isso é segurança. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!